O plenário do Supremo Tribunal Federal vai retomar no dia 9 de agosto o julgamento das ações que discutem a implantação do juiz das garantias. Depois do voto do relator ministro Luiz Fux, o ministro Dias Toffoli pediu vista. A reportagem é de Marta Ferreira. A figura do juiz das garantias é uma inovação. Foi introduzida no Código de Processo Penal pela Lei 13.964 de 2019, no chamado pacote anticrime. O juiz das garantias atua apenas na fase de inquérito. Ele autoriza buscas e quebras de sigilo, por exemplo. A atuação do juiz das garantias termina quando ele decide se aceita eventual denúncia apresentada pelo Ministério Público. Caso seja aceita, é aberta uma ação penal, na qual passa a atuar outro juiz, que ficará encarregado de conduzir o processo até a sentença. 4 ações diretas de inconstitucionalidade questionam o modelo no Supremo. Os autores das ADIs alegam, entre outros pontos, que a implantação do juiz das garantias deveria ocorrer por meio de lei de iniciativa dos tribunais e não do Congresso. Também apontam violação dos princípios do juiz natural e da igualdade. O relator é o ministro Luiz Fux. Na primeira parte do voto, ele salientou que apenas no Código de Processo Penal, o pacote anticrime inseriu ou alterou 33 artigos, dos quais 10 estão sendo questionados nas ADIs. Fux apontou que a instituição do juiz das garantias altera de forma profunda a divisão e a organização de serviços judiciários, o que demandaria uma completa reorganização da justiça criminal do país. Na retomada do julgamento, o ministro prosseguiu com o voto e ressaltou que a lei foi aprovada sem estudos do impacto financeiro que ela causaria. Todas as cortes estaduais e federais são unidas em afirmar que haverá, sim, elevação de custos e gastos, destacando os seguintes pontos relevantes. As informações são relativas à falta de infraestrutura, o que impediria o eficiente e escorreito andamento de processos criminais, aumentando o tempo de tramitação e gerando, ainda que em potencial, prescrição da pretensão punitiva. A percepção de que a nova sistemática importaria em prejuízo a coleta de provas aos demais atos de instrução, uma vez que o inquérito teria sido finalizado em uma comarca, provavelmente aquele que aconteceu o ato delitivo, a ação penal estaria em tramitação em outro município, afastando-se a inteligência do Código de Processo Penal, quando define a competência pelo lugar do crime. 3. A constatação de que a nova sistemática terá vultosos prejuízos à administração da Justiça quanto à inevitável majoração do tempo de tramitação, destacando as estimativas, que eu não vou ler, a necessidade de criação por lei, implantação, pelo menos em São Paulo, de 33 unidades judiciais com estrutura básica de um magistrado ou magistrada e 5 servidores ou servidoras, com custo anual estimado na folha de pessoal da ordem de R$40 milhões. O relator também apontou que o Pacto Federativo foi violado. Ao tornar obrigatório para todos os estados a criação de varas ou juízos competentes exclusivamente para a fase do inquérito, com a devida vênia, o Poder Legislativo da União definitivamente invadiu a competência legislativa concorrente dos Estados-membros nesta matéria e invadiu no tocante ao autogoverno da magistratura dos judiciários locais, a sua autonomia organizativa. No dispositivo que estabelece que o preso deve ser apresentado ao juiz das garantias no prazo de 24 horas para audiência de custódia, o ministro entendeu que o prazo é desproporcional e que não há ilegalidade na sua não realização. Com isso, sugeriu que haja uma exceção em caso de impossibilidade fática. Fux ainda defendeu que as audiências possam ser feitas por videoconferência e que sejam realizadas em todos os tipos de prisão, e não apenas em flagrante.
O relator também entendeu ser inconstitucional artigo que determina que o juiz que atuar na fase de investigação fica automaticamente impedido de atuar no resto do processo. Também entende que a adoção do juiz das garantias cabe a cada tribunal. Cada unidade judiciária discipline a matéria e crie, se considerar útil e possível, suas próprias varas do juizado de garantias, sem que se impeça a continuidade do mesmo juiz do inquérito na fase posterior da ação penal. E sem que a inobservância da divisão inteira das atribuições judiciais gere qualquer tipo de nulidade processual. Na sequência, o julgamento foi suspenso em razão do pedido de vista antecipada do ministro Dias Toffoli e será retomado no dia 9 de agosto.